Gênesis capítulo de número 5. Versículo 21 em diante. Gênesis 5, 21. Está escrito assim: E viveu Enoque 65 anos, gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém 300 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Senhor, essa é a tua palavra que foi lida e será ministrada em nossos corações. Continua falando conosco nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deseja sentar? Graças a Deus. Irmãos, nós vamos meditar sobre o tema vida abundante. Estava meditando sobre como ter uma vida abundante, baseado em João 10:10. Abra sua Bíblia, por favor. João 10:10. Nós estamos no início de um ano de 2025, e aí a gente começa a fazer uma leitura, né? Pensar, Senhor, 2025 chegou, né? E agora? Como vai ser? Então, João 10:10 está escrito assim: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esse ladrão de João 10:10 aqui é o falso obreiro. Esse ladrão de João 10:10 aqui não é o diabo. Apesar que o diabo mata, rouba e destrói, mas ele não é o diabo. Aqui é o falso obreiro, né? Se você olhar os versículos anteriores, você vai ver que Jesus fala sobre isso. Ele diz o seguinte, versículo 8: Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviu. Então isso quer dizer o quê? Que o ladrão é aquele que veio antes de Jesus, ou seja, é o falso Cristo, é o falso obreiro, é o falso pastor. Versículo 12, ele diz: Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Satanás seria aqui, então, no caso, o lobo, que é aquele que dispersa as ovelhas. O mercenário, o ladrão, o falso pastor, é aquele que mata, rouba e destrói porque ele quer só o benefício da ovelha. Ele não quer cuidar da ovelha, ele só quer o ganho. Então esse Jesus chama de falso, chama de ladrão, chama de mercenário. Esse vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus vem para que tenhamos vida e vida com abundância. Aí eu fiquei pensando, o que é vida com abundância? O que é viver uma vida com abundância? Bom, vida com abundância é uma vida no espírito. Como nós estamos aí no início do ano, janeiro, é um início de ano, geralmente a gente começa com projetos, propósitos, e um dos propósitos que eu fiz no meu coração é de ler a Bíblia toda, aproveitar o início do ano, hoje é dia 3, tem um plano de leitura que você hoje tem aplicativo da Bíblia, que você consegue seguir o plano de leitura. Você lê 3 capítulos da Bíblia por dia, você consegue ler a Bíblia toda em um ano. E lendo a Bíblia e meditando na palavra, eu achei aqui o primeiro homem que a Bíblia cita
que viveu essa vida com abundância, que foi Enoque. Aí a gente volta lá em Gênesis. Estava lendo essa semana sobre Enoque. Gênesis capítulo 5. No verso 21, aparece esse homem chamado Enoque, que não por coincidência, ele é o 7º homem depois de Adão citado na Bíblia. A genealogia de Adão, ele é o 7º. Na verdade, quando você lê a Bíblia, né, igual quando você lê lá no capítulo de número 4, você lê que Caim saiu da onde ele estava, foi para a terra de Nod, lá se casou com a mulher. Aí alguém diz assim, quem é essa mulher que não aparece na Bíblia? Porque o livro de Gênesis, ele só se importa em explicar a descendência de Abraão. Então não tem todas as informações, mas Adão teve muito mais filhos e filhas do que somente Caim, Abel e Sete. Foram muito mais filhos. A Bíblia diz que ele gerou filhos e filhas. Se não me engano, 937 anos ele viveu. Então, nesse período, ele gerou muitos filhos. Daí, então, está a linhagem de Caim, a mulher de Caim. Mas, como a Bíblia está se ocupando em explicar a origem do povo hebreu, a descendência de Abraão, então ele vai citar só os homens que foram mais importantes dessa descendência de Adão. Tanto do lado bom quanto do lado ruim. Tanto os descendentes de Caim quanto os descendentes de Sete, que foi o filho que Adão teve no lugar de Abel. Gênesis 4:17, por favor. Isso aqui é muito interessante. Quem achar, por favor, leia bem forte para nós. 4:17 de Gênesis. Lê aí. Lê, Ricardo, por favor. 4:17. Veja só, esse é o primeiro Enoque que aparece na Bíblia, descendente de Caim, descendente direto de Caim, filho de Caim, Enoque. Só que esse Enoque aqui não é o Enoque que nós lemos no capítulo 5, é outro Enoque. Então nós temos na Bíblia o Enoque bom e o Enoque mau, vamos dizer assim. O Enoque da linhagem de Caim e o Enoque da linhagem de Sete. Na linhagem de Caim, nós não temos nenhuma pessoa que se destaca positivamente, a não ser aquele que a Bíblia diz que era o pai de todos os músicos, que é Jubal, e Tubal-Caim, que era o pai da metalurgia, aquele que trabalha com bronze e ferro. Com exceção desses dois aqui, que também não é nada de excelência, somente que diz que eles que descobriram tanto a música quanto o trabalho metalurgia, não tem nada de bom para se falar. Esse Enoque aqui foi o mais um que apareceu na história, descendente de Caim, que tinha uma cidade que tinha o seu nome. Só que no capítulo 5 de Gênesis, aí sim, Gênesis 5, 21, aparece Enoque, filho de Jared, que era descendente de Sete, é da linhagem daqueles que se invocavam o nome do Senhor. Capítulo 5, versículo de número 'deixa eu ver aqui. Perdão, capítulo 4 ainda, versículo 26, que é o último versículo do capítulo 4. E a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor.
Isso quer dizer que a linhagem de Sete era uma linhagem que invocava o nome do Senhor. E a linhagem de Caim? A linhagem de Caim era uma linhagem perversa que tinha na sua história, da sua família, só coisas terríveis. Por exemplo, no próprio capítulo 4, se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que o filho, um dos descendentes de Caim, foi um homem chamado Lameque, versículo 19. E tomou Lameque para si duas mulheres, o nome de uma era Ada, o nome de outra era Zilá. Quer dizer que o primeiro bígamo da história, o primeiro a tomar duas mulheres para si, foi descendente de Caim. Quando você vai mais para frente, versículo 23, esse próprio Lameque, ele diz assim, ó, e Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Na versão NVI diz que ele matou uma pessoa porque a pessoa esbarrou nele. Então, um homem que toma duas mulheres para si e mata alguém só porque a pessoa esbarrou nele, ele pega e mata, essa era a linhagem de Caim. A linhagem de homens que não temiam o Senhor, homens que faziam o que era mal, homens perversos. E a Bíblia diz que, versículo 24, porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Lameque, além de matar alguém só porque esbarrou nele, você imagina, alguém esbarrou na pessoa, a pessoa vai lá e mata. Tem duas mulheres. Ele profere uma sentença de maldição, diz assim, aquele que mexer comigo vai ser vingado 70 vezes 7. É um homem cruel, essa é a linhagem de Caim. Mas nós temos a linhagem de Sete, que a Bíblia diz que quando Adão teve um outro filho chamado Sete, então começou-se a invocar o nome do Senhor. E o sétimo depois de Adão, ou seja, depois de Sete, o sétimo chamado Enoque, que é o homem da nossa história aqui, a Bíblia diz que ele viveu 65 anos. E após viver 65 anos, ele gerou um homem da sua descendência chamado de Metusalém. Ele gerou vários, mas esse Metusalém, que também é chamado de Matusalém, foi o homem que mais viveu na face da terra. Mas o segredo da longevidade do filho de Enoque não estava em Matusalém, mas estava no seu pai. Porque o versículo da Bíblia que diz, 22, andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos. Enoque gerou um filho aos 65 e andou com Deus mais 300 anos. Esse andar com Deus aqui de Enoque garantiu ao filho dele que o filho dele fosse o homem que mais viveu na face da terra. 969 anos viveu Matusalém, por causa de Enoque, seu pai. Agora abra sua Bíblia, por favor, na carta aos Hebreus, porque Enoque está presente na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Carta do autor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Quem achar pode ler. Hebreus 11, 5. Pode ler.
A Bíblia diz que Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado sobre a terra porque Deus o tomou, visto que alcançou testemunho que agradara a Deus. Pense os irmãos comigo, e aí você vai dizer assim, pastor, o pessoal vivia tanto tempo assim, a contagem de anos era assim também, era tanto tempo. Na verdade, os anos nesse período, eles tinham 10 meses, não 12 meses, como no nosso calendário. A diferença é somente essa. Então, um ano era contado como 10 meses, não como 12. Mas quando nós olhamos mesmo assim para o texto, dizendo que o homem viveu 300 anos de 10 meses, mas foram 300 anos, que ele andou com Deus e Deus o tomou para si, é que Deus amou tanto esse homem, que disse assim, esse homem não vai ver a morte não vai alcançar ele, ele é tão amado meu que eu não vou permitir que ele se encontre com a morte, eu vou tomar ele para mim. E a Bíblia diz, em Hebreus complementa essa narrativa de Gênesis, que Deus o pegou, o transladou. O que é transladar? É pegar a pessoa em vida, aqui na terra, da forma como nós estamos, e transportar diretamente ao céu, sem passar pela morte. Agora imagina você alcançar um testemunho diante de Deus, não é diante dos homens não. Porque diante dos homens é muito fácil alguém parecer ter testemunho. Diante dos homens é só eu colocar uma determinada roupa, falar de um determinado jeito, fazer tudo certinho que eu alcanço testemunho. Mas diante de Deus, esse homem teve uma vida tão abundante que Deus disse que ele não passaria pela morte. Deus privou Enoque da morte. Ele disse, Enoque, você não merece morrer. Eu vou chamar você para mim. Imagine, irmão, você alcançar testemunho, irmão, irmã, diante de Deus de tal forma que Deus diz assim, não, você não merece passar pela morte, pelo trauma de morrer. Andar com Deus, a Bíblia diz que Enoque andou 300 anos com Deus. E a consequência imediata de andar com Deus, primeiramente, é que a sua família se torna uma família abençoada. Olha os versículos posteriores. E viveu Metusalém 187 anos e gerou Lameque, versículo 25. E viveu Metusalém, depois que gerou Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos e morreu. O filho de Enoque teve a vida mais longa sobre a terra, viveu quase 1000 anos. Mas olha o que aconteceu com o neto dele. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. E chamou o seu nome de Noé, dizendo, este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Quer dizer, Enoque andou com Deus, o seu filho foi abençoado com longevidade, viveu muitos anos sobre a terra, e o seu neto foi Lameque, que profetizou que o seu filho, chamado Noé, seria um grande homem de Deus na face da terra. E quem foi Noé? Noé foi aquele que salvou a humanidade no dilúvio, aquele que participou do dilúvio, ou seja, o filho de Enoque foi abençoado, o neto de Enoque foi abençoado, o bisneto de Enoque foi abençoado e o tataraneto de Enoque foi abençoado. Quando você anda com Deus, a sua família e a sua descendência, elas fazem parte do propósito de Deus, porque a bênção de Deus ela vai saindo da sua vida e vai permeando toda a sua família. Se você decidir andar com Deus, toda a sua família começa a ser alcançada por essa bênção da parte de Deus. Só que isso não é algo imediato. Isso não é assim, da noite para o dia, não. Enoque andou com Deus 300 anos.
A segunda questão sobre andar com Deus é que nós temos que ter perseverança. E perseverança significa não olhar para trás, não abandonar, não largar, não voltar, não desanimar. Perseverança não é fácil. Perseverança é uma das coisas mais difíceis que se tem para o ser humano. E atenção, o nosso adversário, chamado diabo, ele tem uma qualidade que nos falta, que é perseverança. Ele não para. Ele vai constantemente para tentar tirar a gente da presença de Deus. O que nos falta, ele tem, perseverança. Nós precisamos perseverar, porque perseverar é você continuar apesar das dificuldades. Só que não é fácil. Eu não estou dizendo para os irmãos que é fácil você, não, eu vou continuar, vou perseverar, eu não vou parar. Não é fácil. Mas é possível. Porque acontecem situações na nossa vida que nos fazem querer retroceder. Acontecem crises financeiras, acontecem crises existenciais, acontecem perdas familiares, perde um parente, perde um amigo, perde alguém que é muito querido. Acontecem situações de briga dentro da família, discussões, desentendimentos. Acontecem situações de desemprego, de falta de saúde, de doença, e tudo isso, falta de tempo, e tudo isso é algo que nos vai embaraçando. O que quer dizer embaraçar? Embaraçar quer dizer que conforme eu vou andando, se tiver alguma coisa no caminho, uma corda, ela vai se enrolando no meu pé, e à medida que ela vai se enrolando no meu pé, torna mais difícil a minha caminhada. Mas olha o que de novo, vou ter que recorrer à carta aos Hebreus. De novo, abra a sua Bíblia. Na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12. Versículo 1 e 2. Porque aqui está um segredo de não olhar para trás, porque o autor aos Hebreus está escrevendo essa carta para pessoas que estavam sendo perseguidas e mortas pelo Império Romano. Mas olha o que ele está dizendo assim: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência. O primeiro segredo para você ser perseverante, correr com paciência. Como que alguém corre com paciência, gente? Parece uma coisa que não tem nada a ver, né? Porque quem corre está com pressa. Quem está com pressa não tem paciência, está com pressa. Mas o autor aos Hebreus diz: corramos com paciência. Isso significa que nós temos que nos esforçar, mas não deixar de ter paciência e calma, tranquilidade. Corra, mas seja tranquilo, com paciência, a carreira que nos está proposta. Segundo, você tem um objetivo, você tem uma carreira que está proposta. Terceiro, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, meus irmãos, o terceiro propósito de você não deixar de perseverar é olhar para Jesus. É você manter os seus olhos fixos na cruz de Cristo. Porque enquanto você olha para Jesus, aí você vai lembrar que ele foi até o final. É isso que o autor está dizendo. Suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Como ele venceu, nós também vamos vencer se olharmos para ele. E olhar para ele não é no sentido literal, é no sentido de inspiração. O que tem que inspirar a sua caminhada
é Jesus Cristo. Então você olha para Jesus e diz assim: Senhor, já que o Senhor foi até o final, desprezou a afronta, desprezou a cruz, o Senhor foi até o final e também venceu, me ajuda a ser perseverante e vencer de igual forma, e a força que está sobre o Espírito de Deus na sua vida vai te fortalecendo para você ser perseverante e você não vai voltar atrás. A perseverança vem a partir do momento que nós tomamos essas decisões. Porque Enoque andou com Deus 300 anos. A primeira bênção de andar com Deus é que a sua família é abençoada. A segunda bênção de andar com Deus é que você se torna perseverante. E a terceira bênção de andar com Deus é a comunhão. É participar com Deus. Comunhão significa participar com. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus, mais próximas dos seus interesses, mais próximas daquilo que lhe agrada de fato. Mas eu vou lhe dar um motivo para você andar com Deus. Qual é, pastor? Que você terá comunhão perfeita com Cristo. E tendo comunhão perfeita com Cristo, você vai poder passar qualquer situação. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Quantos conhecem aquela frase que a gente fala depois do círculo de oração? Tudo posso. Mas o que esse texto quer dizer? Filipenses 4, versículo de número 11. Para você entender o 13, tem que entender o 11 e o 12. Paulo diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Andar com Deus é ter tanta comunhão com Deus, a ponto de não se importar. Eu estou falando de não se importar se tem muita comida ou pouca comida, se tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, se tem alegria ou se tem tristeza. É andar não de acordo com a circunstância, mas é andar de acordo com aquele que te fortalece, porque quem te fortalece é o Senhor. A tua força não vem do homem, a tua força vem de Deus. Sendo fortalecido, pois, pelo Senhor, você vai conseguir passar qualquer adversidade. E estando aqui, agora falando como pastor e como profeta de Deus para a sua vida nessa noite, já caminhando para o final dessa palavra, em 2025, na sua vida e na minha vida, eu quero abrir a minha boca para profetizar, porque eu sinto a autorização do céu para isso. Se você se comprometer a andar com Deus e ter esse comprometimento com o céu, pode ter certeza de que não pode vir qualquer adversidade, qualquer dificuldade, qualquer escassez ou qualquer momento de abundância na sua vida. Você vai passar por ela sorrindo, porque Deus vai te fortalecer em todas elas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo disse: eu sei estar abatido e sei também estar feliz, sei estar muito alegre. Mas ele diz: eu estou instruído também a ter fartura ou passar fome. Essa palavra aqui, ela vai contra aquilo que a gente fica ouvindo por aí, né?
nos vídeos do YouTube, nas mensagens, Deus não vai deixar você passar fome. Deixa sim. Paulo disse, eu sei passar fome. Deus disse para o povo de Israel em Deuteronômio, eu deixei vocês passarem fome no deserto para provar o que estava no coração de vocês. Deus deixa sim passar fome. Só que Deus deixa passar fome por um período de tempo, porque depois Ele envia a providência e a provisão. Mas Ele quer saber se você está com Ele por causa do pão ou se você está com Ele por causa da comunhão. Deus deixa você ficar triste. Porque Paulo disse, eu sei estar abatido. Deus deixa você ficar triste. Só que tem um problema, tem uma questão aqui, melhor dizendo. Apesar dele deixar a gente ficar triste de vez em quando, Ele quer saber se você está com Ele pela alegria que Ele pode te dar, ou se você está com Ele pela comunhão que Ele te proporciona. Quando Paulo diz que ele tem instrução tanto para ter muito recurso, tanto para ter pouco recurso, ele está dizendo da seguinte maneira, ele está dizendo para Deus, para nós, na verdade, para os filipenses e para nós, ele está dizendo o seguinte, eu sei estar com aquilo que todo mundo quer, que é o recurso financeiro, mas eu também sei passar necessidade, porque eu estou com Deus não pelo que Deus pode me dar, eu estou com Deus pelo que Ele é, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Andar com Deus é ter comunhão com Deus, e ter comunhão com Deus é ser fortalecido por Deus. Ser fortalecido por Deus é passar qualquer situação e dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Tá ruim, mas eu estou com Deus. Posso todas as coisas, estou andando com Deus. Estou com fome, estou andando com Deus. Estou comendo pizza todo final de semana, estou andando com Deus. Estou com dinheiro no bolso, viajando, passeando, curtindo, eu estou glorificando a Deus. Eu estou sem dinheiro, a Ampla está batendo na minha porta para cortar minha luz, mas eu estou andando com Deus, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Erevachuia. O importante é andar com Deus, porque quando você anda com Deus, aí você experimenta a vida com a abundância que Jesus nos prometeu. Aquele que vem a mim, esse terá vida e vida com abundância. Eu vim para dar vida e vida com abundância. Ser direcionado por Deus, ser direcionado pelo céu é isso, meus irmãos. Andar com Deus é isso. Nem sempre será fácil, mas todas as vezes será muito bom. E Enoque andou com Deus, portanto Deus o tomou para si. Não se viu mais. Quarto ponto, e eu encerro, é que ninguém consegue achar aquele que Deus esconde. O Salmo 91 ele diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Isso quer dizer que existe uma sombra de Deus para você descansar. Se você está habitando debaixo dessa comunhão, se você está andando com Ele, Ele vai mandar uma sombra do sol forte, e aquele que Deus esconde, ninguém pode encontrar, porque Ele guarda com Ele, esconde com Ele, toma para eles assim, ninguém vai achar o meu é meu, e ninguém toca no que é meu. Eu incentivo você a entrar este ano de 2025 fazendo um propósito de andar com Deus, de buscar mais comunhão com Deus, de buscar mais intimidade com Deus, de ter uma vida sincera diante de Deus, não de aparência, mas uma vida sincera mesmo, dizendo, Deus, eu estou aqui, eu sou pecador, preciso de misericórdia, mas eu estou aqui, eu preciso do Senhor, eu quero a sua presença, e pode ter certeza que todas essas bênçãos que foram profetizadas nessa palavra, elas te acompanharão em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida nesta noite, em nome de Jesus.